Quem seu time vai contratar para 2026? Eu aposto que nessas últimas semanas você chegou a se fazer essa pergunta, até porque a temporada no futebol brasileiro tá acabando. Eu selecionei no vídeo de hoje 7 jogadores que estão jogando fora do Brasil e podem voltar para o Brasil para 2026, jogadores que têm chances reais de atuarem por aqui mais uma vez. E o seu time não pode deixar essas oportunidades passarem. Vem conhecer esses nomes e me dizer quais você queria na sua equipe agora. Quer ficar por dentro do que tá rolando em qualquer campeonato do mundo? Então, baixa agora o aplicativo do SofaScore. Ele vai te mostrar quando que tem jogo, quanto que foi cada jogo e as estatísticas também de maneira completa. Para conhecer o aplicativo, que é totalmente gratuito, escaneia o QR Code aqui ou clica no link que eu vou deixar na descrição. Número 1. Bento. Começando pelo goleiro, um goleiro que tem chances reais de voltar para o Brasil para 2026 é o goleiro Bento, que esteve na última convocação de Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Hoje ele é goleiro do Al Nassr da Arábia Saudita, mas convenhamos, não vive dos seus melhores momentos. O Bento hoje é reserva no Al Nassr. E para ser justo também, não é que ele é reserva porque ele é pior do que o goleiro titular. Não é isso. Mas o Bento hoje é reserva porque lá na Arábia Saudita existe um limite em relação a estrangeiros que você pode colocar em cada jogo. E bem o time do Bento é um dos times que mais tem estrangeiros de alto nível. Então o técnico por lá, que é o Jorge Jesus, ele sempre quer colocar os estrangeiros de linha. Então ele coloca Cristiano Ronaldo, coloca João Félix, Sadio Mané, Coman, Brozovic. E nisso o Bento acaba meio que sobrando, por isso ele não tem sido nem relacionado. Ele tem 26 anos, contrato com o Al Nassr até 2028. Estar na reserva nesse momento, há poucos meses da Copa do Mundo, pode ser um risco para ele. De repente, algum time do Brasil apresenta um projeto para ele, onde ele vai se titular e vai ter sequência, pensando em seleção e em Copa, certamente seria muito bom para ele. Número 2, o Wesley. O próximo jogador dessa lista está na mesma situação do Bento. O Wesley também joga no Al Nassr. Então, hoje, ele está no Al Nassr, mas não tem sido muito aproveitado, justamente porque a concorrência para ele no time é pesada. Ele briga por posição ali com João Félix, com Sadio Mané, com Kingsley Coman. Alguns jogadores que têm vasta bagagem, vasta experiência em times importantes da Europa. Mané, por exemplo, jogou por anos no Liverpool, jogou no Bayern de Munique. Coman também jogou no PSG, jogou no Bayern. Fica difícil essa concorrência. Então o Jorge Jesus está sim disposto a liberar o Wesley. Pode rolar até um empréstimo. E aí que eu te digo que ele é uma oportunidade de mercado, porque é um atacante jovem, que tem só 20 anos. Tem muita velocidade, tem um bom drible e cabe tranquilamente em vários times do Brasil. Ele foi revelado pelo Corinthians e quando surgiu era tratado mesmo como um jogador muito promissor. Como ele tem contrato com o Al Nassr até 2028, eu vejo um empréstimo como muito acessível. Não se esqueçam que no começo desse ano de 2025, o Wesley chegou a ser cotado no Flamengo e no Botafogo. Número 3, Gerson. Indo agora para o meio campo, nós temos um caso que é um dos casos mais famosos de jogador que pode voltar para o Brasil em 2026, que é o caso do Gerson. Gerson está com 28 anos, até então estava muito bem posicionado, estava como capitão do Flamengo, titular do Flamengo, vinha sendo convocado para a seleção brasileira, mas acabou meio que dando um tiro no pé ao tomar a decisão, junto com o seu pai e empresário, de sair do Flamengo depois da Copa do Mundo de Clubes para jogar no Zenit da Rússia. Porque no fim das contas ele não se adaptou por lá, tem só 11 jogos desde a sua chegada, com apenas um gol marcado. E o pior de tudo pro Gerson é que depois que ele foi pro Zenit, ele nunca mais foi convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Ou seja, é um jogador que, para 2026, um time apresentando um projeto bacana para ele, onde ele vai conseguir ter minutagem em alto nível, esse com certeza volta para o Brasil, porque nesse momento a Copa do Mundo não é uma realidade para ele. No caso aqui, o grande problema da história aqui para contratar o Gerson nem seria o Gerson em si. Seria você convencer o Zenit a vender um jogador que assinou contrato até 2030 e que foi comprado recentemente por 25 milhões de euros. Número 4, Luiz Guilherme. Para mim, esse aqui, de toda a lista, é um dos nomes assim que eu mais considero como uma oportunidade mesmo. Porque é um jogador de muita qualidade, eu vejo com muito potencial
e ele não está sendo aproveitado no seu time atual. Esse cara, até pela idade dele, ter só 19 anos, precisa estar jogando. E no Brasil, ele voa em muitos times, tenho certeza. Esse jogador é o Luiz Guilherme. O Luiz Guilherme, ele é um meia que surgiu na base do Palmeiras como grande promessa. Na base, ele era a dupla do Endrick, então ele era o meia, ele que armava, o Endrick era o finalizador. Ele chegou no profissional também com grandes credenciais, só que no profissional do Palmeiras mesmo, ele nunca jogou de fato na posição dele. Quando o Abel o colocava em campo, colocava ele por muitas vezes como um ponta, pela direita. E não é ali exatamente onde ele foi formado na base. Mesmo assim, o Palmeiras conseguiu uma baita venda com o Luiz Guilherme, vendeu ele para o West Ham da Inglaterra por 30 milhões de euros, só que ele mal tá jogando no futebol inglês. Na temporada passada, que foi sua temporada de estreia, jogou pouquíssimo, e nessa nova temporada não tem sido diferente. Tem só 3 jogos até então, sempre entrando no finalzinho das partidas. Esse jogador aqui, com a qualidade que eu vejo que ele tem, algum time do Brasil dando uma chance para ele e o contratando por empréstimo, pode ser um baita de um acerto. O Botafogo há alguns meses esteve de olho nele e faz bem em estar de olho nesse cara. Ele tem muito potencial. É que aquilo, como que ele vai desenvolver se ele não tá conseguindo jogar? Número 5, John Arias. Essa lista aqui não é composta apenas por jogadores brasileiros. Temos, de certa forma, um invasor que é John Arias, meio atacante que esteve no Fluminense nos últimos anos, jogando sempre muita bola, um cara que marca gols, dá assistências, tem um físico privilegiado, ele é muito rápido e ao mesmo tempo muito inteligente. Para mim foi um dos melhores jogadores da última Copa do Mundo de Clubes. Enfim, ele quis realizar o sonho dele de sair do futebol brasileiro para jogar numa grande liga da Europa e acabou sendo vendido para o Wolverhampton na Inglaterra. Só que até o momento, essa passagem dele pela Europa tem sido frustrante. Por isso que eu digo que ele é uma oportunidade de mercado para 2026. Porque o que acontece? Ele chegou no Wolverhampton, jogou 12 jogos até o momento, não marcou nenhum gol, não deu nenhuma assistência e ainda por cima tá vendo o time passar por uma fase extremamente turbulenta. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, o Wolverhampton é o último colocado na Premier League com apenas 2 pontos conquistados. Eles não venceram nenhuma partida ainda. Então o Arias meio que acabou sendo prejudicado em toda essa história, porque ele acabou de chegar no time. E aí o que acontece? Teve recentemente a penúltima convocação da seleção da Colômbia e o Arias foi deixado de fora. Então aqui, o que eu levo em consideração? Que pode ter para ele o mesmo peso que teve pro Gerson a transferência para o Zenit. Pode custar para ele a presença ou não presença na Copa do ano que vem. E assim, o Arias com a qualidade que tem, que para mim é muito acima da média, cabe em qualquer time do Brasil fácil. Número 6, Anderson Talisca. O jogador sobre o qual eu vou falar agora é um cara que eu sou até suspeito de comentar porque eu sou muito fã do futebol dele e acho que ele nunca teve o valor que deveria ter tido jogando na Europa. O Talisca, ele já jogou na Europa, jogou bastante tempo na Ásia também, né? Passou por China, Arábia Saudita. Hoje ele tá na Turquia, jogando pelo Fenerbahçe. E o motivo pelo qual ele pode voltar para o Brasil em 2026 é que ele mesmo tá querendo essa transferência. Quando ele chegou no Fenerbahçe, ele tinha sido pedido pelo José Mourinho. Só que aí depois o treinador que quis a contratação dele foi demitido. Hoje tá no Benfica. E aí isso acabou desagradando um pouquinho o Talisca, que para 2026 quer voltar a jogar no Brasil. E até considera já jogar no Bahia, que foi o clube que o revelou, considera jogar no Corinthians, que é o time que ele torce. Vamos ver. Mas uma coisa é fato, esse aqui é uma ótima opção, uma ótima oportunidade. Ele vai poder jogar como meia, meia atacante, atacante já mais avançado, faz gol de perna esquerda, perna direita, de cabeça, faz gol de falta, faz gol de pênalti. Eu acho que isso é o que mais me agrada no jogo do Talisca, a sua versatilidade. Ele tem 31 anos ainda, então não estamos falando de um jogador de idade avançada, e ele é ainda mais uma oportunidade de mercado porque ele vai entrar em breve nos seus últimos 6 meses de contrato com o Fenerbahçe. Então algum clube do Brasil pode até tentar a sua liberação imediata em janeiro. Número 7, Gabriel Jesus. Um dos melhores nomes da lista com toda certeza. E calma, se você não gosta do Gabriel Jesus e ficou irritado com o desempenho dele nas Copas do Mundo em que ele foi convocado, em 18 e em 22, calma, porque o Gabriel Jesus, para nível de Brasil, ele é muito acima da média. É um atacante que vai fazer gol de perna direita, perna esquerda, de cabeça, tem drible, tem qualidade para vir armando o jogo. Para nível de Brasil, ele é surreal. Não é à toa que ele conquistou os números que conquistou na Inglaterra pelo City, no seu começo de Arsenal. É que qual que é o grande problema que pode motivar ele a sair da Europa para voltar para o Brasil?
a questão das lesões. Em janeiro ele acabou rompendo o ligamento do joelho e ainda nem voltou a jogar. Vai voltar, a tendência é que agora no mês de dezembro, quase um ano depois. Como o Arsenal tá muito bem, muito acertadinho e pagou uma nota para tirar o Gyökeres do Sporting, a tendência é de que quando o Gabriel Jesus voltar, ele não tenha tanto espaço assim. E aí, por ser um jogador que ainda almeja a seleção brasileira, estar no Brasil com visibilidade e com a qualidade que ele tem pode também ser uma boa. Algum time aí pode acabar cogitando o empréstimo dele. É o que eu falei, ele deixou uma impressão ruim sim, pelas Copas do Mundo que ele acabou participando, mas em termos de qualidade, pensando em Brasil, o Gabriel Jesus, pra mim, voa, destoa muito. Sem contar que ele tem apenas 28 anos, não estamos falando nem de um cara que ultrapassou, por exemplo, a casa dos 30. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Desses 7 jogadores que eu disse que são oportunidades de mercado para 2026, tem algum aqui dessa lista que você queria ver vestindo a camisa do seu time? Conta pra mim nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse domingo. Eu agradeço profundamente a você aí pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e um ótimo domingo. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!